Fala pessoal, boa noite, bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Hoje a live temos algumas convidadas aí queridas que participaram de sessões, né? Que vieram fazer sessões e que obtiveram resultado com o meu trabalho. Então, gostaria muito de compartilhar essa live com vocês. Antigamente, quando eu fazia atendimentos, eu sempre fazia live com convidadas e tem um tempo já que eu não faço, acho que já tem uns anos já, tem uns 2, 3 anos ou mais que eu não faço live com o cliente. Então eu resolvi fazer essa live, esse comunicado novamente, esse compartilhamento novamente, né? Com essas clientes com algumas clientes, né, que já fizeram sessão. Eu acho muito interessante a gente compartilhar a experiência e nada mais interessante do que a própria pessoa vir falar, né, da experiência dela, de como isso impactou ela de alguma forma. Acho que isso é muito importante. Na última live, teve alguma interferência na comunicação. Algumas clientes que assistiram a live, né, me enviaram mensagem falando que minha voz estava diferente, que minha voz estava estranha, que estava saindo mecanicamente, uma voz grossa, robótica, sei lá. Porque eu não percebi, sabe? A única coisa que eu percebi do lado de cá foi que a tela ficou esbranquiçada em certo ponto da live. Mas se vocês perceberem alguma coisa aí, gente, alguma interferência, alguma voz que não seja a minha voz, então, por gentileza, me avisa aqui nos comentários, tá bom? E eu vou ficar muito grata, porque eu vou olhar o que está acontecendo e limpar energeticamente, se precisar limpar, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de todos aqui, do Josafran, da Lili, da Cleo. Ei, Cleo, querida, do Kleber. Olivia, eu acho que é isso, né? Acho que é Valdemir, não sei. Escreve aí, pescar, pesca. Pesca, ou lá não dá para entender. Pesca. Qual o seu nome? Escreve aí para mim. Viviane, Vivi, Márcia, Lili, Eli. A Lili tá aqui. Boa noite. Através da Lu, conheci seu trabalho. E em breve entrarei em contato. Isso aí, querida. Bem-vinda. A Luana já tá aqui, né? Deixa eu ver quem mais. Thelma, bem-vinda, Thelma. Ao Carlos Calisto. Isso aí, Carlos, bem-vindo, querido. Vou só esperar minha outra convidada chegar, que aí eu convido elas para participar da live. Então, deixa eu ver aqui se elas estão aqui. Não, ainda não. Só a Luana. Só você, Luana. Vamos esperar a Lina chegar, que aí eu convido as duas de uma vez. Então, assim, o que acontece dentro da sessão, né? Como eu falei para vocês, eu convido a pessoa a olhar o próprio universo dela, né? Olhar a casa dela em si, né? Quando a pessoa vem com o processo assim, Emília, minha vida está confusa, as coisas estão acontecendo de uma forma confusa. O que eu posso fazer? O que nós vamos fazer? Quero fazer uma limpeza. Por onde que eu começo? Além de responder ao que a pessoa vem trazendo, né? Eu vou limpar exatamente o meio onde ela está. Porque o meio onde ela está contaminado. Né? Se a pessoa está passando por algum problema, qualquer tipo de problema emocional, psicológico, sei lá, qualquer tipo de problema financeiro, tudo está voltado para o meio. O que acontece? Às vezes está até em vida passada da pessoa, mas dentro do ambiente dela, onde ela convive, onde ela transita, ali também está
a energia que está atrapalhando essa liberdade, né? A vida de fluir, de acontecer. Lina, se você tiver aí, me dá um oi, que eu não te achei aqui nos comentários, viu, Lina? Me manda um oi aí se já tiver, que eu vou chamar vocês. Então, uma coisa que eu faço, exatamente isso, entrar no ambiente da pessoa, na casa da pessoa, energeticamente, e acessar tudo ali que está fora do contexto. É muito importante a gente acessar o ambiente, a casa da pessoa, para a gente poder fazer todo esse equilíbrio, sabe? Então, tem muita coisa nas casas, desde buraco negro, desde entidade, desde, nossa, muitas coisas, muita energia de discussão, discórdia, né? Quando a gente vê um ambiente carregado, as pessoas não estão se entendendo, pode saber que tem energia de discórdia, tem praga, tem um monte de energia ali destoando daquilo que deveria ter um lar, não é? Então, o meu processo é entrar, limpar essas frequências, limpar tudo que está desequilibrando aí esse ambiente, né? E tudo, gente, tudo tem uma consciência. Todas as coisas que existem fisicamente, né? Até os não físicos têm uma consciência, né? Então, tudo tem uma consciência, desde uma pedra, desde um cristal, até um quê? A casa, a energia da casa, a televisão, tudo tem uma consciência. Cada um dentro do seu padrão de consciência, né? A consciência de uma televisão não é a mesma coisa da consciência de uma pessoa. Então, tudo tem uma energia, tem uma vibração e tem um certo grau de consciência. Então, a gente acessa aquele certo grau de consciência e traz amor incondicional, traz luz para aquele ambiente. Mudou a minha voz. A Cleo tá falando aqui que minha voz mudou. Alguém mais percebeu isso? Ei, Eneida, boa noite, querida. Bem-vinda. Mudou, né? Deixa eu ver o que pode estar acontecendo aqui. É por isso que eu não gosto de fazer coisa em rede social. Por isso que eu não gosto de fazer lives em rede social. Então, dizem que minha voz está ficando mais grossa. Eu vou chamar as meninas para entrarem, para elas começarem a falar. Enquanto isso, eu vou fazendo um acesso aqui para limpar a energia. Ou pode ser também. Eu pensei que pudesse até ser o ventilador. Eu sei que tem sempre uma energia suja, né? Em todos os lugares. Agora, imagina numa rede social. Então, eu limpei. Semana passada, eu limpei, que eu ia fazer a live na quarta, eu não fiz. Então, eu limpei. Mesmo assim, olha aí, ainda tem alguma coisa aí. Mas é continuar limpando, né? O meu processo aqui é esse, de limpeza. Então, eu vou chamar as meninas aqui. Enquanto elas vão falando, eu vou limpando o que tá. Deixa eu chamar a Lina aqui. Isso, meninas. É só aceitar aí. Ei, Luana! Olá, Luz, abençoada noite, gente. Olá, Emília. Olá, querida. Bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer enorme participar dessa live com vocês, com a Emília, maravilhosa Emília, gente. Gratidão, querida. Deixa eu só aguardar, vamos só aguardar a Lina entrar aí. Muito Já bem. mandei o convite para ela. Vamos ver se ela está entrando aí. Qualquer coisa, Lina, você envia aqui nos comentários, tá bom? Acho que caiu lá, tá vendo? Deixa eu ver se eu mando de novo. Não estou conseguindo lhe ver, tá, Ah, Emília? não? Não. Só vendo o meu rosto. E em cima tá escuro. Ah, é? Quem tá me Sim. vendo aí? Gente, vocês estão me vendo?
Me dá um ok aí, vocês estão me enxergando aí. Lina, eu acho que você tem que entrar naquele Instagram que eu autorizei hoje. Vocês estão me vendo? A Márcia falou que sim. É só você que não deve estar me vendo, Ana, porque sua internet deve estar fraca aí. Mas espera um pouquinho que daqui a pouco. Ô, Lina, por favor, entra pelo Instagram, aquele que eu te aceitei, que eu te pedi amizade hoje, por favor. É. Vê se Então, ela tá me se- oi? Veja se ela está ali seguindo de volta, Ela tá me seguindo, já né? olhei isso hoje. É. Vou só chamar ela aqui de novo, porque ela deve ter apertado alguma coisa. Tem as anteninhas aqui, os fios novos dos cabelos. É. Eu não tô conseguindo achar ela aqui, deixa eu ver. Não tá aparecendo ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidar por aqui. Você quer sair e convidar ela primeiro e depois eu entro para ver? Não faz diferença isso, não? Aqui eu acho. Não. Quem tá pedindo é a Agnes. Quer entrar, Agnes? Ai, ai. Lina, vê se você consegue me enviar convite por a câmerazinha que tá aí embaixo. Que eu não tô conseguindo te achar aqui. Agora. Ah, não, é outra pessoa. Lina, eu não tô conseguindo te achar. Você vai ter que me mandar um oi aqui no na câmerazinha, Lina. Pede para entrar ali na câmera. Eu tinha conseguido te mandar, às vezes você apertou alguma coisa aí. Deixa eu ver agora. Isso, agora sim. Vamos aguardar um pouquinho. Então, Guardar um Luana. pouquinho. Então, Luana. Vamos esperar a Lina chegar que ela começa Meus contando. pais, Ei, Lina! Eu não tô, Chegou! eu boa só tô vendo mesmo. noite. Boa noite. Valeu! Bem-vinda! Obrigado. Lina, Oi. Lina, nós estamos conversando aqui e eu quero que você comece falando, porque na verdade você que trouxe a Luana, né? Com certeza. Mas Eu eu queria que você lembrasse lá atrás, por que você chegou em mim? Lembra que já tem uns 2 anos, né? tenho mais ou menos isso. É. Eu te conheci, eu sempre assisto o Flávio. Eu adoro as entrevistas do Flávio. Gosto muito da live dele. E numa dessas lives, você era entrevistada. E, e eu gostei muito, achei muito interessante a tua fala, o teu depoimento. Me chamou a atenção. E eu sou muito curiosa. E comecei a fazer terapia contigo, te procurei, foi muito simpática comigo e me atendeu bem. Eu, eu fiz uma limpeza energética, eu percebi que fluiu muito, eu senti uma presença no meu ouvido, sempre senti essa presença, e a Emília conseguiu detectar o que era essa presença. E desde o dia que a gente fez essa limpeza, eu não senti mais. Eu comecei a estudar autoconhecimento. Eu sempre, no meu dia a dia, foi uma das coisas que ela me ensinou, foi a questão do Ho'oponopono, que é uma coisa muito interessante. E eu acho que vale muito a pena as pessoas conhecerem e fazer também, levar para sua vida o Ho'oponopono. E eu gostei muito. Aí, depois desse primeiro contato que eu tive com a Emília, foi assim, uma constante. E eu sempre falo da Emília para todo mundo que eu tenho uma oportunidade, porque a gente sabe que é muito difícil, nem todo mundo aceita, né? Mas eu sempre comento a respeito dela, porque ela fez a diferença na minha vida. E a Luana foi uma das pessoas que estava precisando no momento. E ela aceitou
e ela vai dar o depoimento dela, do resultado, que eu sei que foi muito Só, bom. só um minutinho, vamos lembrar aqui, que tem muito tempo, gente, por isso que a Alina pode ter... Ela realmente percebeu uma presença, a gente limpou essa presença, encaminhamos, né, esse ser que estava próximo dela, a Alina ela é muito perceptiva. Tem pessoas, cada um é perceptivo no seu grau, né? Mas a grande maioria das pessoas, aí vamos, 90% das pessoas, elas percebem, elas não veem, né? A princípio, até que seja proposto colocar na visão delas, ver, perceber as coisas através do olhar, né? Tanto de olho fechado como de olho aberto. Normalmente a gente vê pelo terceiro olho mesmo, mas ele precisa estar bem alinhado com o coração, para que a gente tenha certeza daquilo que está visualizando, tá bom? Então, o que aconteceu com a Alina? Ela veio para essa limpeza e a gente também limpou as empresas dela. Ela tem 3 lojas, né? Ela tem 3 lojas e nesses ambientes, uma loja dela era de esquina e estava bem sujo, bem carregado energeticamente, esse quadrante ali. Então, a gente fez uma limpeza, assim, bem bacana nesse local. Primeiro depois nós limpamos o outro, os 2, assim, área comercial, né? E na área comercial, onde ela tem as empresas, são locais extremamente de energia pesadíssima, assim. Prostíbulo, ponto antigamente era prostíbulo, mas tem igreja, tem nossa escola, tudo, muito movimento, muita energia, e tudo de todas as formas. Então a gente fez uma grande limpeza lá e ainda estamos equilibrando as energias, porque quanto mais desafiador, quanto mais conturbada a energia, mais demanda ela vai dar, né? Mas a partir do momento que a gente começou a limpar energeticamente ela, os relacionamentos da vida dela, resolver questões de trauma de infância, né, limpar relacionamentos de coisas de infância, ela foi se sentindo cada vez mais forte, não é isso, Lina? É. Foi uma coisa também que a gente fez, que eu gostei muito, foi uma mini regressão, né, Emília? A gente fez uma mini regressão e que me ajudou muito. Algumas vezes a gente nem observa certas coisas que acontecem, até com um desencarnado da família que fica perto, que fica... Então foi uma coisa que a Emília me ajudou muito também. Agradeço demais. Eu também agradeço muito a oportunidade de ter auxiliado você aí nesse processo, né? E o resultado vem caminhando de acordo com o que a gente vai limpando, gente. As coisas às vezes não acontecem de imediato e muitas vezes elas demoram um processo para a energia sentar, para tudo aquilo se equilibrar. Então, quando as coisas vão se equilibrando, a vida vai manifestando aquilo que a pessoa, né, vai direcionando aí, começando a direcionar a vida, né? E aí, esse trabalho que eu desenvolvi com a Lina, a Luana estava passando por problemas, né, Lina? Eu sempre visito a Luana, porque ela trabalha com depilação e há muito tempo a gente se conhece. E eu sempre quando ela tem algum problema, ela conversa comigo. E dessa vez eu disse, eu tenho uma pessoa que vai te ajudar. Ela vai te orientar. Porque quando eu tenho algum probleminha, eu sempre ligo, Emília, eu tô com algum problema, eu tô com um probleminha aqui. Como é que a gente faz para resolver? Aí no dia seguinte, a questão da Luana, a Emília já fez o atendimento e a gente já foi detectando algumas coisas e a Luana está aí para responder e dizer como foi o atendimento dela. Isso aí, Luana. Agora é sua vez, querida. Compartilhe com a gente aí. Como que foi? Gente, mais uma vez, linda e abençoada noite para todos, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando aqui com a Dona Lina, com a Emília. Foi, assim, uma experiência, eu abri minha mente, porque eu estava passando por uma situação muito difícil, né? E, assim, eu costumo dizer que eu tenho uma ligação muito forte com a Dona Lina, né? Como ela disse, já tem algum tempo que a gente se conhece. E parece que toda vez que eu estou passando por uma situação, ela aparece do nada.
Ela nem me liga, né? Porque na minha empresa é agendamentos. Mas ela ela aparece do nada. E esse dia eu estava passando por uma situação e ela disse, Luana, o que você tem? Ela olhou nos meus olhos e percebeu que eu não estava bem. E é muito difícil alguém olhar para mim e perceber que eu não estou bem, só quem realmente me conhece. E eu fui passar a situação para ela e ela disse, pois tem uma pessoa que a gente vai procurar e ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar, eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Foi aí então que ela me apresentou a Emília, inclusive ela ficou na sessão comigo e com a minha filha. Gente, eu ouvi coisas assim que é como a Lina falou, né? E a Emília, a gente passa despercebido pra gente. Depois você vai analisar e vai abrindo a mente da gente que realmente você precisa de um atendimento com a Emília. O Ho'oponopono é uma terapia maravilhosa. A terapia com a Emília foi assim inexplicável para mim. Ainda continuo na terapia, gente, mas eu digo que a questão que aconteceu comigo abriu todos os caminhos a partir do primeiro dia da sessão. Da sessão abriu todos os caminhos. A minha mente, o meu coração, a minha vida, a minha família, a minha empresa, tudo, gente, até me relacionar melhor com as pessoas. Eu, graças a Deus, eu sou fácil de lidar com as pessoas, mas eu estou me tornando uma pessoa melhor ainda. Pode falar da situação, Emília? Fica à vontade. Quanto mais a gente coloca, quanto mais a gente explica para as pessoas o que aconteceu na vida da gente, mais a gente fica forte por compartilhar, né? E mais a gente pode auxiliar as pessoas que pode estar passando pelo mesmo processo, ou conhece alguém que está passando pelo mesmo processo, pode vir auxiliar essas pessoas, entende? Isso que aconteceu com você, Luana, isso que aconteceu com você, não é uma coisa fora do comum. Isso acontece em muitos locais, em muitas casas, só que as pessoas se fecham por falta de conhecimento, por medo, por insegurança e por não saber onde procurar, o que fazer, né? E o seu depoimento é importantíssimo, por isso que eu quis fazer essa live, por isso que eu convidei vocês, tem muitos anos que eu não faço live, como eu falei aqui, né, com cliente, por isso que eu convidei você, Luana, justamente porque o seu caso é o caso de muitas pessoas, né? Então, o auxílio que você teve também pode auxiliar um monte de pessoas. Só de estar abordando esse assunto, as pessoas saírem dessa zona de medo, de insegurança e de acessar essas coisas, entendeu? Certo. Gente, pois bem, Dona Lina chegou aqui, como eu falei para vocês, ela me viu muito aflita. Eu estava com um semblante apagado, muito apagado. O que aconteceu? A minha filha começou a entrar numa ansiedade, depois numa depressão. Eu percebia que as medicações, ao longo dos dias, estavam deixando ela mais sonolenta, mas quando ela não ficava agressiva, ela ficava sonolenta demais. Só que houve uma situação que me chamou muita atenção, né? Primeiro foi... eu sou muito sensível, gente. Muito sensível a sentir as coisas. Quem me conhece sabe, a Lina sabe também. Eu sou muito sensível, então eu observo muito as coisas do que está acontecendo. Às vezes eu nem sei o que é, mas eu já sinto. E eu sempre tive medo de procurar. Eu confesso para vocês que eu nunca fui a lugar nenhum. O único lugar que eu frequento é a igreja católica, né? Então... o que aconteceu comigo é o que acontece com várias pessoas. Então, assim, gente, a minha filha, nesse decorrer do tempo, primeiro eu fui assaltada. Minha filha estava só com ansiedade. Daí eu fui assaltada, né? Botaram a arma na minha cabeça, eu quase morro. Não morri e era só eu. Tinha várias pessoas no locais, mas era somente eu, 1h15 da tarde. Então, assim, ele disparou e não saiu bala. Não saiu bala dali. E eu já estava no processo com a Emília, né? Passando pelaquela situação. Só que o decorrer dos dias, eu me preocupei mais pelo que minha filha aconteceu com ela. Ela tentou se suicidar. Então, gente, é sério. É sério.
procure ajuda. E a Emília, primeiro, a dona Lina, agradecimento a ela, e a Emília, porque eu não tenho vergonha de dizer que eu procurei a Emília. Para mim foi um prazer enorme e gratidão, porque se não fosse ela, eu não seria o que seria de mim agora. Medo, aflita, medo de perder minha filha, meu esposo adoeceu, meu esposo teve que fazer uma cirurgia com urgência. Gente, foram coisas assim que, se eu contar, vai ser a noite toda. Mas a minha filha, meu esposo chegou a tomar a faca da minha filha, ela já com a faca no pescoço. Daí, naquela hora, eu percebi meu esposo passando mal. Quando ele estava passando mal, eu achava que era só uma queda de pressão, mas ele ficou sem nenhum pingo de sangue nos lábios, né? Então, a gente deu prioridade à menina. Então, eu vi ele passando mal, nunca tinha visto a minha filha daquele jeito. E eu percebi ali, por um instante, que não era minha filha. Não era minha filha. Porque quem conhece a Tamira e Sofia sabe que não era ela. Ela me chamou de Oi, Luana. Ela não me chama assim. E eu disse, não é minha filha. Não é. Então, aquilo me preocupou. Eu tive que tirar minha filha de dentro de casa. Minha filha estava me desafiando para me bater nela, desafiando o pai, coisa que ela nunca desafiou. Vocês podem até perceber, pensar que foi coisas de adolescente. E não foi, gente. Foi coisa feitas mesmo. Foi coisa séria. Dentro da minha filha, dentro da minha casa, dentro da minha empresa, na porta da minha casa também. Viu, gente? Então, assim, foi turbulento. Quando a dona Lina me procurou, quando eu procurei a dona Lina, que ela estava aqui, eu estava com muito medo. E eu confesso, da consulta que eu tive com a Emília, eu fiquei aflita, medrosa, que eu não sabia, eu não tinha noção do que era. Mas eu me abri, eu disse, eu confio na Lina, ela não quer o meu mal, então eu vou. E ela me levou para o melhor caminho, né? Que foi a Emília. Daí a minha filha teve a primeira sessão, e a minha filha começou a melhorar na primeira sessão. Tava eu, dona Lina e a minha filha. Minha filha chegou a desmaiar. E a Emília percebeu que ali não era minha filha. E ela foi trabalhando, falando, conversando. E ela percebeu que ali tinha algo errado. Algo que foi feito para mim. Que pegou para minha família também. Gente, eu abusei. O meu marido é prova disso. Eu não aguentava olhar para o meu marido. Mas eu queria cuidar dele como se eu fosse mãe dele. Foi passando o decorrer do tempo, a Sofia foi melhorando. E ela não queria voltar para casa. Ela não queria voltar para casa. Ela estava na casa da avó. Ela não queria de jeito nenhum entrar dentro da casa. Ela disse que tinha monstros. Ela disse que me odiava. Que não gostava de mim. Que não gostava da nossa casa. Coisa que ela nunca falou. Nunca falou. Isso aconteceu, gente. Isso é fato. Cuidado. Observem, gente. Então, de acordo com que a Emília foi trabalhando na minha filha, foi melhorando tudo, eu fui me acalmando. Só que não foi só isso. Teve questões na escola, minha filha sofreu bullying, tudo. E na escola, minha filha teve um surto de ameaçar um coleguinha na escola. E os médicos entupindo ela de medicação e queria interná-la. Só que eu decidi não interná-la. E saí de lá aflita e conversei com a Emília. A Emília disse, não, você não vai internar sua filha. E nós vamos tirar essa medicação, nós vamos entrar com carvão vegetal. Não é isso, Emília? Eu não medico e nem tiro medicamento. Mas ela estava num processo de dormir o dia inteiro. Ela estava dopada, ela não estava nem reconhecendo as coisas direito, né, Luana? Não estava. Estava grog, estava estranha. Então eu falei, cara, vamos diminuir essa dose, não tira, mas vamos diminuindo isso para essa menina, para a gente ver como é que tá, até o processo que a gente tinha realizado, né? Então eu fiz um processo de detox, né, natural. E fomos observar. E hoje... assim, o processo da Sofia é que ela vê
e tinha entidades, seres dentro dela. Muitas. Quem já passou por sessão aqui, quem já passou por sessão aqui comigo, sabe que isso não é nada fora do contexto, né? Porque, como eu expliquei, os corpos, na última live que eu fiz mesmo, os corpos inferiores, eles são sabotadores. Então, a partir do momento que você está com a frequência baixa, qualquer entidade que tem algum pouquinho de inteligência ali, ela consegue acoplar nos corpos. Então, isso é possessão. Então, tem gente que não percebe, tem gente que muda a personalidade, tem gente que tem leves alterações, entre aspas, né? Porque só depois que limpa que percebe, né? Então, o que acontece com essa menina? Ela, além da questão dela ser como todas as outras pessoas, foi feito um processo, um trabalho e lançado para Luana. Só que sempre em cada casa tem uma pessoa que é mais perceptiva, mais sensível. E é tipo o escudo ali, né? Da família, energeticamente falando. Escudo entre aspas, né? Porque onde entra a energia, ela bateu e ficou. Então, isso que aconteceu com a menina. Então, na primeira sessão, eu já limpei todo o processo, todo o campo dela, já troquei todos os chakras, já tirei todos os corpos, acabou a possessão. Depois que a gente faz isso, na verdade, logo que a gente troca os chakras e coloca os chakras de diamante, acabou, né? Então, na primeira semana, logo eu fiz um atendimento com ela, falei, Luana, a gente vai precisar de mais alguns atendimentos para essa menina. Então, vai observando aí e me fala. Então, no dia seguinte, como é que ela tá? Emília tá melhor. Ela tá lá na casa da avó dela, mas todos aqueles efeitos colaterais que ela estava tendo, os ataques que ela estava tendo, não teve. Aí passou 1, passou 2, passou 3. No 4º ou 5º dia, eu falei, cara, vamos fazer, que a gente não pode passar tempo. A gente precisa acessar ela e deixar ela limpa para que nada possa interferir no ambiente dela. Então, ela ainda estava com algumas coisinhas ainda. Então, acessamos ela e ela falou, Emília, eu tô vendo fulano de tal aqui. Aí, entrei na energia, vi o parente dela lá, cortei todos os laços da menina com os ancestrais, que isso também interfere, né? Ancestrais que morrem, fica vagando por aí, né? Então, encaminhamos ele para a luz, fizemos todo o processo de limpeza com ela. Tive uma conversa com ela, porque ela estava com um comportamento... Esse comportamento tem mais a ver com adolescente. Quando a gente trabalha muito, foca muito fora, e às vezes distrai com as coisas dos filhos, que tem que pôr limite, a gente esquece. Ela estava com uns comportamentos assim que precisava de limite. Então, eu conversei com ela, e a partir disso ela deu um salto bom, né, Luana? Um salto muito alto, gente. Muito alto. Bastante alto. Então, gente, foi melhorando a minha filha, melhorou bastante mesmo. Mas aí eu percebi uma coisa, eu fui descansando, vendo que ela estava melhor. Meu marido passou mal e eu comentei com a Emília. E aí a Emília pediu o nome dele, o nome completo. Ela falou que meu esposo ia precisar fazer uma cirurgia de urgência. Daí até então eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era acontecendo. Eu só percebi que meu marido estava muito pálido. Gente, foi sério. Meu marido passou mal. Antes dele passar mal, a Emília já tinha visto, já tinha me falado do que ia acontecer. E realmente foi o que ela me disse. Luana, na verdade, você me falou que ele tinha tido uma hemorragia, né? E eu falei que não dava para fazer nada espiritual porque ele estava numa questão aguda. Sim. E ele precisava de fazer cirurgia médica. Depois a gente poderia mexer energeticamente. Mas você que me anteveio, você que me falou o que ele tinha. Eu não sei que ele estava com... Mas era para concordar com a cirurgia. Você estava em dúvida em fazer cirurgia ou não. Eu falei, não, deve fazer cirurgia porque o processo dele já passou num ponto que energeticamente para fazer efeito vai demorar, né? Então, seria necessário fazer uma cirurgia, interferência mesmo energética. Depois, né? Então, o que acontece? A Luana, ela tem uma facilidade para ver. A Lina, não. A Lina, na princípio, ela dava umas agarradas, né, Lina? Depois, na última sessão que a gente fez, ela já viu tudo. E foi muito bom. O que acontece quando a gente vai começando a ver tudo? É porque foi desbloqueando, foi limpando todas as sujeiras que estão contaminadas no nosso campo e a pessoa vai acessando, né? Então, nós estávamos terminando a sessão da Lina, aí chegou um ser
né? E ela falou, Emília, tem uma presença aqui. E eu estava lá concentrada, limpando, nem lembro direito o que que é, mas eu não tinha percebido essa presença, mas a Alina percebeu. Isso é importante da pessoa ser perceptiva, sabe? E a Alina é muito perceptiva. Ela pode não ver, igual a grande maioria, mas ela percebe. E o que eu falo aqui para vocês, o mais importante do que ver é sentir, perceber, né? Então, do outro lado, esse ser estava ali porque ele veio do outro lado da rua. E nada acontece por acaso na sessão, né? Então, eu falei com ela, Emília, ele tá querendo ir embora. Eu falei assim, não, chama ele pelo nome que ele não vai. Aí ela falou, Emília, ele tá indo embora. Eu falei assim, uai, gente, que coisa estranha esse bicho. Aí fomos atrás dele, a Alina foi atrás dele. Chegou lá, né, Lina? Ela entrou num galpão onde é um que, Matadouro. Lina? Um matadouro. Um matadouro. Em frente à minha casa tem um matadouro. Isso. Aí ela chegou, Emília, tem um monte de ser igual aquele aqui. Tem um buraco negro horroroso e uma energia pesadíssima de dor, de sangue, né? Porque é um desrespeito que fazem, né? Mas as pessoas não fazem isso por mal. Faz porque é ignorante, gente. Sabe? Muitas pessoas assim, a pessoa tá fazendo isso, tá matando isso, tá fazendo aquilo, tá comendo carne. Gente, isso é um assunto que, nossa, dá pano para manga esse assunto. Mas a mesma forma que a gente tem que tratar tudo com respeito e amor e abençoar as coisas, né? Eu como aquilo, eu vou lá, arranco um galho de uma árvore. É a mesma dor de um animal, só que o animal, ele é diferente, né? O processo dele expressar isso. E a planta é diferente, mas a dor é a mesma. A falta de respeito com que a gente arranca um pé de alface no quintal é a mesma de tirar a vida de um outro bicho, né? Para comer. Então, o mesmo processo que a gente tem que ter com um, a gente tem que ter com o outro, tá? Engraçado. Engraçado. Deixa eu comentar aqui uma. Tu falou essa questão de tirar, da questão da planta. Depois que eu ouvi o audiobook, As Cartas de Cristo, eles falam muito isso aí. E hoje eu fui tirar uma babosa de um pé, né? O pé aqui em casa, que eu tenho babosa. Fui tirar. Todas as vezes que eu tiro, eu peço licença. Foi uma coisa que eu aprendi. Entendeu? Então, quando a gente passa a conhecer o outro lado, a gente já vê as coisas de uma outra forma. Sai da ignorância. A gente já respeita mais. Respeita os animais, respeita as plantas. Eu abençoo aquela planta, eu abençoo ela e agradeço por ela estar me auxiliando no meu alimento, na minha nutrição, na minha saúde, sabe? Porque a intenção delas é essa. Mas quando a gente, no Theta Healing, quando a gente vai podar uma árvore, a gente conversa com ela antes e fala, olha, essa parte sua aqui, nós vamos podar. Aí a própria árvore tira toda a energia dela daquele local para não sentir aquela dor ali. Porque a dor é a mesma de um sacrifício, quando você arranca a árvore, quando você mata a árvore, é a mesma de um animal. Só que com o animal, com o ser humano, suja, grita, né? A árvore faz isso, só que em outra frequência, tá bom? Então, o processo da Sofia, ela tá bem mais equilibrada, né? A Luana também mais equilibrada, porque quando chega assim um processo desse, não é só a pessoa que está sendo tratada que está desequilibrada, né? A Luana, energeticamente, ela não conseguia entrar na casa dela, na primeira sessão. Falei assim, observa sua casa por fora, agora vamos entrar. Ela não conseguia entrar na própria casa. Falei assim, menina, a casa é sua. Cadê o seu poder de entrar na sua casa? Né? Porque eu sou brava também, né? Na sessão, se precisar. Então, brava para quê? Para impulsionar. Então, tem muitas pessoas que... a grande maioria não entende, né? Mas tem pessoas que não entendem. Isso é uma falta de maturidade, né? Eu estou ali orientando. Imagina se ela parasse na pirraça de eu não dou conta, pronto, acabou. Não, eu estou ali empurrando. Vai lá que você consegue. Ela foi lá. A partir dessa abertura da casa dela, ela viu tudo que estava dentro da casa dela que estava sujo. A gente acessou espelhos que ficam sujos. Aí a gente sempre vai limpando, sempre vai limpando. Na terceira sessão, ou quarta sessão, não lembro, acho que foi a terceira sessão. Eu conduzi ela a olhar de novo o exterior da casa dela.
E o mais legal é que quando a mente está a favor do coração, está a serviço do nosso coração, ela vira para mim e falou assim: Emília, a minha mente está querendo que eu vá lá no fundo do quintal. Eu falei assim: vai no fundo do quintal. Aí chegou lá no fundo do quintal dela, e olha que a gente já tinha limpado o ambiente 2 vezes, né? Aí chegou lá no fundo do quintal, tinha um buraco negro, que é passagem de bicho que não serve para nada, só serve para atrapalhar e pesar a nossa energia. Mas não deixa, não estava vazio, mas não deixa de ser um buraco negro, entende? Não deixa de ser uma frequência negativa ali naquele ambiente, que a gente não quer, né? Eu não quero um buraco negro no quintal da minha casa, etericamente, um buraco sujo, né? Que a gente faz, vai lá e tira, vai lá e limpa. Então foi isso que a gente fez. Depois que a gente fechou esse buraco, depois que a gente limpou novamente a frente da casa, a energia da casa melhorou ainda mais, né? Mas tem umas coisas que acrescentam o peso energético, né? Querendo ou não, o cemitério pesa energeticamente. E não por causa de pessoas mortas, é porque onde tem energia de pessoas e onde tem pessoas confusas, espíritos confusos, tem alguém para explorar. Tem algum ser, sei lá, de onde que vem essas melecas, né? Sabe, eu sei, né? Mas não vem ao caso. De onde vem esses seres para usufruir aí. Então, na última sessão, a gente teve assessor para limpar energeticamente o cemitério, porque tinha uma entidade lá obsediando os mortos, os corpos, a energia etérica dos corpos. Então, a gente fez toda uma limpeza de novo, porque muitas clientes que passam aqui, não adianta a gente limpar só a casa dela. Não adianta eu limpar, eu estou dentro da minha casa, né? Adianta eu limpar só o banheiro e deixar a casa pegando fogo? Tudo sujo, tudo bagunçado? Não adianta, né? Eu tenho que limpar todo o ambiente. Então, por isso que eu limpo, às vezes, bairro, cidade. Por quê? Para manter a integridade do ambiente daquela pessoa. Por quê? Porque também é uma questão de livre-arbítrio, né? Do mesmo jeito que aquela energia negativa está influenciando a minha casa, me causando algum dano, eu tenho todo o direito de atuar e limpar aquilo. Entende? Então, o matador do outro lado da casa da Lina, automaticamente ele estava influenciando, e o bicho ainda mentiu, falou assim que estava ali para tomar uma cachaça, uma pinga, e a energia da casa dela não estava com frequência de bebida alcoólica, nem nada disso. Então eu falei assim, deixa de ser mentiroso. Aí ele saiu correndo. Aí a gente foi lá atrás dele. Então tudo que entra na energia da nossa casa, nós temos o livre-arbítrio, o direito de ir lá e limpar, de forma amorosa e gentil, que não causa dano para ninguém. O amor não causa dano, ele corrige um monte de coisas, né? Então, corrigindo o comportamento, corrigindo interferência na Sofia, porque ela estava sofrendo interferência externa. Isso é especificamente da Sofia? Não. A grande maioria das pessoas tem essas interferências, só que de forma mais ignorante, de negação, e muitas vezes que vai entrando tanta energia do mundo na frequência da pessoa, ela está tão habitolada, está tão, como é que fala, aprisionada na Matrix, que ela sente, sonhou, teve algumas experiências, sentiu que alguém pegou, sentiu que ela sei lá, mas ela não descredibiliza ela mesma. Por quê? Porque nós estamos no sistema construído para descredibilizar o nosso sentir, a nossa percepção, a nossa intuição. Né? Muitas mulheres chegam para mim totalmente desequilibradas, parecendo loucas mesmo. Adivinha por quê? Porque ela está percebendo tudo à sua volta com muita intensidade, porque a mulher tem essa percepção. Os homens também têm, mas é uma coisa, para eles é mais difícil ainda sair desse lugar. Normalmente é a mulher que vende mais socorro nesses aspectos. Então, aí, através da mulher, a gente faz todo o processo aí familiar, né? Porque não é só uma pessoa que está doente, gente. Sempre vem a família inteira envolvida naquele processo, né? A gente começa a limpar, vai acessando, vendo tudo que precisa ser trabalhado a partir dali, tá? E eu quero agradecer a Luana por essa participação, eu quero agradecer a Alina, eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, tá bom? Eu já limpei a energia
da plataforma. Vocês não precisam se preocupar, tá? Quem está assistindo é as meninas que fazem sessão comigo, já entende melhor o que eu estou querendo dizer. Não precisa se preocupar, mas eu tenho que entender o que está acontecendo aí, se tem alguma outra interferência, assim, falta de se é o aparelho, porque... Oi? Emília, deixa eu dar uma palavrinha aqui. Emília, acontece muito também as pessoas têm um certo preconceito com relação à terapia. E a terapia, ela não é, ela é uma coisa limpa, ela limpa a sua energia, nós somos energia, a gente sabe disso, né? A gente é energia, esse corpo aqui, ele é matéria, ele é descartável, e eu acho que é muito válido você abrir a sua cabeça, ler mais, saber o que é uma terapia, para você até melhorar a sua vida. Eu acho muito interessante isso aí, porque tem muita gente que tem um certo preconceito, né? Um preconceito com relação ao Ho'oponopono, não sabe o que é um japamala, né? Tem muita gente que não sabe o que é um japamala. Tem pessoas que não sabem qual o poder que o Ho'oponopono tem, qual o poder que a meditação tem. Tudo isso é interessante e bom você levar para sua vida. E a terapia é algo novo, né? É algo novo que as pessoas estão passando a conhecer e algumas vezes é mal interpretado. Antigamente, não, há pouco tempo atrás, tinha mais questão religiosa, né? Ia para as religiões para ter socorro. Aqui eu não tenho religião, eu não sigo nenhuma religião, eu não gosto de religião, né? Tudo que liga à religiosidade eu não gosto, porque é um certo tipo de aprisionamento e eu não gosto. Então, assim, ao Ho'oponopono, por que eu indico o Ho'oponopono? Porque o Ho'oponopono não é a religião, é a técnica, né? É uma técnica que qualquer um pode fazer em qualquer lugar. Então, é uma limpeza. Na verdade, são 4 frases, né? Sinto muito, por favor, me perdoe. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Só isso. Então, por que eu incentivo essa técnica? Porque é uma das práticas que eu fiz quando eu estava num momento conturbado, igual o da Sofia, né? Porque eu passei por um processo muito parecido com o da Sofia, de desmaiar, de estar com possessão, né? Quem já assistiu minhas lives antigas aí sabe que o que aconteceu com a Sofia é o que aconteceu comigo. Por que eu tenho essa expertise e por que hoje eu entendo o caminho das pedras? Porque um dia eu passei por isso. E eu queria entender o porquê. E hoje eu entendo muito bem o porquê. Então, graças a essa minha coragem e a busca, mas antigamente tinha mais religião, depois que eu comecei a... Porque eu ignorava totalmente isso, né? Eu era como 99,999% das pessoas, ignorante. Vivia no mundo de Big Brother, da vida e novela, né? Até que o Big Brother é até interessante. Tem uns takes lá que seria ótimo de pontuar. Mas novela, jornal, minha vida era isso. Eu arrumava casa com a televisão ligada e escutando jornal, tragédia, desgraça. Que isso não muda nada na minha vida, só contamina a minha energia, né? Então, o que a Alina está querendo dizer é que se abrir para isso. Apesar de que eu comecei a ter eu tive uma virada de chave, assim. De repente eu falei assim, eu quero me encontrar em algum lugar. Pesquisei sobre religião, pesquisei sobre um monte de coisa, para mim era tudo igual. E até hoje é a mesma coisa. Ainda bem que eu tenho o feeling. Quando eu vi sobre religião, tudo ali atrás para mim era a mesma coisa. Então eu comecei a buscar para me ajudar no autoconhecimento, né? E para entender o que tinha acontecido comigo, por que eu estava vendo tanta coisa, por que eu percebia tanta coisa, por que eu sentia tanta coisa, por que tinha um bicho me perseguindo, por que tinha um bicho grudado na minha perna, né? Por que eu escutava vozes, por quê? Né? Eu queria entender. E quando eu fui no médico, a minha sorte é que eu peguei um médico que ele é espírita, ele era espírita, não sei que linhagem que ele segue, não, mas ele era espírita e falou que isso, eu não estava doida, que isso era uma percepção. E aí ele abriu um livro lá sobre percepções, né? Sobre o sentido, sobre percepções. Ele falou, olha, Emília, o que você está me falando está até aqui, ó, escrito nesse livro, tal. E aí ele me passou um floral. Quando ele passou o floral, eu saí de lá numa alegria. Eu falei, não, tô ficando louca.
Então tem alguma coisa. Então eu queria entender o que era essa alguma coisa, né? E a partir disso, esse universo se abriu para mim. Então eu fui entender sobre o Reiki, aí fui ler, comecei a estudar, comecei a me interessar por meditação, interessar por limpeza. Aí comecei a fazer Ho'oponopono, comecei a meditar, comecei a fazer um monte de coisa. E quando eu passava por um processo que eu descobri que eu estava com possessão, eu já estava sentindo algumas coisas no meu campo há muito tempo. Então, quando eu comecei a fazer um processo com a minha mãe, mas não está muito relacionado com o processo que ela fez, hoje eu entendo, né? Antes eu acreditava que era 100% porque eu fiz o processo com ela, por isso que eu me limpei, não é. Também não tinha terminado, não. Fiquei 3 meses ela tentando me auxiliar, mas ainda eu sentia algumas coisas, mas ajudou muito. Algumas coisas lá da técnica não, da religião dela me ajudou muito. Mas o problema de religião é que tem 50% nem 50%, 30% de verdade e 70% de mentira. Eu não quero isso na minha vida. Eu escolhi não querer isso mais. Eu escolhi não acreditar em alguém que faça alguma coisa por mim, né? Adentrando esses universos. Então, o que acontece? Eu também caía no chão, desmaiava, ficava me debatendo. Eu tinha um monte de processo. Não era igual a Luana, que transformava a personalidade dela e virava um bicho agressivo, né? Eu estava percebendo algumas coisas, vendo algumas coisas, e quando eu fui fazer um processo de limpeza, que eu não conseguia ficar em pé, aí eu fui fazer um processo de limpeza que eu me debatia e sentia um monte de coisa saindo de dentro de mim. Então, aí que eu entendi que grande... E olha que eu não fazia nada demais, eu não usava droga, eu mal bebia, eu já tinha parado de fumar, eu já tinha... Eu tinha alguns vícios, pornografia era um vício que eu tinha. Mas, assim, no normal eu era igual a qualquer outra pessoa, para cima e para baixo. Trabalhava muito, cuidava do meu filho com o maior carinho e amor, sustentava a minha casa, sou honesta, correta. Isso não impediu nada de negativo acontecer comigo. Por que não impediu nada de negativo acontecer comigo? Porque o mal não tem moral, ele não respeita, né? E também, assim, para mim, na minha visão hoje, isso não é de todo ruim. Foi um processo de percepção, ainda bem. Porque imagina se eu continuasse, se isso não tivesse acontecido comigo. Eu ia continuar aquela mesma lá, que não fez mudança nenhuma na vida dela. Então, hoje eu fiz a mudança, eu faço ainda, porque eu não estou pronta, eu não acredito que esteja alguém pronto por aí, né? Porque é um processo, né? Então, a partir do momento que eu escolhi isso para minha vida, de me transformar, acabou que muitas pessoas vieram se aproximar e buscar meu auxílio para o mesmo fim, né? Para se curar, se transformar. Por que que eu entendo muito sobre esse caminho? Porque eu já passei por isso. Eu sei onde é que está o problema, o ponto. Veio essa resposta. Se a Sofia tivesse chegado para mim há um ano atrás, esse processo de despossessão dela, de purificação dela, ia demorar no mínimo umas 10 sessões. Hoje, em 2 sessões, a gente deixou a Sofia muito mais alinhada com quem ela é. 2 sessões. Por causa da troca dos chakras, por causa da tirada dos corpos inferiores. Que isso chegou para mim. Não através de alguém. Eu tenho toda a sabedoria aqui dentro de mim. Mas eu preciso buscá-la. Né? Nós temos uma alma. Sabe o nosso eu superior? O que significa? Nossos corpos superiores. Então, quando eu aciono meu eu superior, eu estou falando com os meus corpos superiores. Hoje eu não preciso mais acionar meu eu superior. Eu não tenho eu inferior. Por isso que eu não preciso acionar meu eu superior. Porque eu removi todos os corpos inferiores. Porque eles não servem para nada. São sabotadores. Sujeira. Então, a gente tira 90% das questões de entrante nos nossos corpos, acabou. Trocou os chakras, acabou. Trocou os chakras para diamante, acabou. Não tem entrante. Porque eles não suportam a frequência. Antes, os chakras era cada um de uma cor. Hoje, os meus chakras são todos da frequência diamante, com todos os raios, com todas as cores do arco-íris. Então, o meu chakra básico, ele não é só vermelho, ele é todas as cores, mais a frequência do diamante. Então, ele é super potente, né? Como das meninas aqui também, que eu fiz essa mudança. Para quê? Principalmente na Luana. Porque ela, olha só, a Luana estava tão fraca, em todos os sentidos, principalmente energético, emocional e tudo mais,
que ela não conseguia abrir a própria porta da casa dela. Então, o que que isso faz? Né? E a Lina estava lá presenciando, né? E eu tive que dar uns torra na Luana. O que que isso faz? Faz com que ela entenda que a força dela está dentro. Tirando esses corpos inferiores aqui, corpo emocional, que é um lixo, a pessoa se fortalece para enfrentar todas as coisas. Aquele corpo emocional que joga a gente para baixo, que a gente se acha menor, que a gente acha incapaz, que a gente acha que não vai dar conta, que é o que vicia, que é o que quer ser amado, que quer ser aceito, acabou. O corpo emocional superior ainda existe, a gente ainda tem muitas emoções, só que não baixas igual esse sabotador dos corpos inferiores. Tá bom? Então, meninas, eu quero agradecer. Pode falar, Laura. Gente, eu quero pedir para cada um de vocês que, se estiver passando por qualquer situação parecida, qualquer coisa que tiver, porque aí no coração de vocês, cada um na mente de vocês sabe o que estão passando. Procurem terapia, não deixa a questão do tabu, né? Da questão aí do preconceito, deixar vocês de acessar essa questão da terapia. A terapia é muito importante para todos, gente. Igualmente uma terapia com o psicólogo que todos nós precisamos, porque nós temos mania de dizer que quem procura um profissional é quem tá doido. Não, nós procuramos um profissional para resolver aquele problema. Foi o que eu fiz. Graças a Deus eu consegui, através da Dona Lina e a Emília, como sempre, né, maravilhosa. Só gratidão, gente. A minha vida melhorou 90%, porque ainda estou na terapia e ainda vou finalizar em nome de Jesus. É isso aí. Então tá bom, Lina, Luana, gratidão, meninas. Foi um prazer ter vocês aqui, tá bom? Um abraço, gente. Boa noite para vocês também. Quero agradecer a todos vocês que estão aí participando dessa live. E se vocês quiserem sair, meninas, pode ficar à vontade, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live, que estiveram aí comigo, né? E perceberam o depoimento das meninas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Lili falando assim, que o depoimento foi muito bom, que ela arrepiou. Isso, Lili, que bom. Isso aí, tá conectado ao sentir, arrepiar, viu? Isso é muito importante. É isso aí. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aí que estiveram nessa live, tá bom? E até a próxima, ok? Até mais. Tchauzinho.